Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. No quadro Líderes em Ação de hoje, eu trouxe o seguinte tema: como ser um líder em um oceano de incertezas. Eu acredito que algumas perguntas que parecem ser mais complexas e de fato são, a gente pensa talvez que tenha alguma resposta complexa também. Mas eu faço um movimento contrário, líderes. Eu acredito que em muitas perguntas complexas nós precisamos dar alguns passos para trás e enxergarmos que as soluções são mais claras e mais fáceis do que nós imaginamos. Quando eu falo de facilidade, não é quer dizer que é simples, mas não é tão complexo quanto a pergunta ela nos proporciona de reflexão. Então, quando a gente pensa como ser um líder em um oceano de incertezas, quais são as incertezas pelas quais os líderes passam? A incerteza pode ser, de repente, se ele vai se manter nessa empresa em que está ou não, né? Independente do tempo em que ele já esteja. Se a equipe dele vai gerar o resultado que ele precisa, ou se esse resultado vai ser sustentável, ou seja, por mais tempo, com mais consistência. Se de repente vai ter alguma mudança no mercado que vai impactar diretamente na forma dele liderar e na forma dele gerenciar todo o trabalho. A gente pode pensar que de repente algumas incertezas podem acontecer por conta de uma pandemia, como aconteceu e desestabilizou muitas empresas. Algumas organizações elas cresceram nesse período, viram como uma grande oportunidade, tinham um certo preparo para lidar, ou de repente ali encontraram novas estratégias para lidar diante de uma situação como essa, e outras que infelizmente quebraram. Então o impacto foi grande. Então era um momento de total incerteza. Então existem vários desses momentos e situações que o líder passa, e isso causa nele muitas vezes uma baixa motivação, uma baixa capacidade de confiar em si mesmo e nos resultados que ele tem capacidade de conseguir, porque um líder, para ser um líder, né, com resultado, ele precisa fazer com que a equipe tenha resultado. Isso está bem claro para todo mundo, mas na situação do dia a dia não é tão simples assim. Então, como que a gente pode lidar com esse mar de incertezas? Uma coisa que eu tenho total clareza pelas minhas experiências, pela minha bagagem, por situações que eu já fui passando, é que nós já ouvimos falar isso, mas na prática a gente sabe, nós não temos controle sobre, né, as pessoas e nem em relação às situações que acontecem. E a gente se vê então nessa situação de uma maneira mais vulnerável, concordam? Então a vulnerabilidade ela vai acontecer, mas nós podemos então encontrar força e maneiras melhores de lidarmos com determinadas situações. E aí esses mares de incertezas que vão acontecendo, nós vamos então criando mecanismos para podermos então lidarmos com essas situações. E aí eu trouxe alguns pontos, então, que na verdade não são tão complexos, são desafiadores, porque no dia a dia, diante das demandas, diante da pressão, diante da falta de tempo, diante de toda a cobrança que um líder recebe, eu sei claramente que várias dessas coisas aqui muitas vezes não acontecem da maneira que precisavam acontecer. Mas eu trago um alerta, líderes, para vocês colocar isso em prática. Então, não deixem de trabalhar o autoconhecimento, isso é libertador. Esse é um processo para a vida toda. Eu faço isso muito fortemente na minha vida. Eu tenho total clareza dos pontos que eu tenho, né, as competências que eu já tenho desenvolvido e como usá-las a meu favor diante do meu trabalho, os resultados que eu busco. E eu tenho total clareza dos pontos de melhoria também, porque eu sei que elas me impedem se eu não trabalhá-las ou aprender a lidar com elas. E vocês, têm buscado se conhecer? Esse é um processo para a vida toda. Talvez algumas situações que a gente passe é mais fácil, outras serão mais difíceis. Então, quando a gente vai se conhecendo, a gente vai encontrando mecanismos dentro de nós mesmos para nós lidarmos, acreditando no nosso potencial, mas também trabalhando aqueles pontos que realmente atrapalham o processo e os resultados que a gente deseja alcançar. Outro ponto que eu coloquei, desenvolvimento, né, contínuo. É preciso que vocês continuem se desenvolvendo continuamente. Não importa quanto tempo vocês estão no mercado, há quanto tempo vocês lideram pessoas. É importante que esse desenvolvimento ele continue acontecendo nas questões técnicas, no conhecimento, nas habilidades, e principalmente nas competências comportamentais, que são elas que muitas vezes atrapalham ali o resultado que nós poderíamos conseguir. Porque nós estamos lidando com o nosso comportamento, atrelado ao comportamento do outro, diante de uma situação que precisa ter resultado. Então nós precisamos desenvolver essas competências comportamentais com mais foco. Outra coisa que eu coloquei, estudem, entendam de comportamento humano. Nós muitas vezes batemos nessa tecla porque muitas coisas deixam de acontecer nas empresas ou acontecem de maneira errada pelos líderes realmente não saberem lidar com o comportamento das pessoas, que eu digo para você que isso não é fácil.
né? Eu me pego em situações que eu também vejo quão desafiador é. Mas quando nós entendemos do outro, nós aprendemos como acessar as pessoas e como chegar, né, numa equipe e ter melhor resultado, extraindo o melhor de cada um, quebrando algumas barreiras de alguns comportamentos que a gente encontra que são desafiadores. Outro ponto, entendo do cenário organizacional, entendo o ambiente em que vocês estão e também entendo o que o mercado está propondo, o que está acontecendo aí fora, para que a gente possa então conseguir acompanhar as mudanças, né, que vão acontecendo e as novas propostas de trabalho que vão surgindo também. Em relação à inovação, pense em inovações para a área de vocês, o que vocês podem fazer diferente, que até então vocês não fizeram, né? E tenham essa audácia de coragem para fazer, para vocês escolherem resultados maiores. E outra coisa que eu coloquei aqui, assertividade. Busquem ser assertivos dentro do trabalho de vocês. Ser assertivo não quer dizer que a gente vai acertar sempre, mas teremos um posicionamento com mais clareza, com mais objetividade, com firmeza, mas com flexibilidade. Não é tão simples, é um processo, mas a assertividade é uma habilidade, portanto ela é passível de desenvolvimento. Se nós entendermos quais são essas técnicas e colocarmos em prática, basta colhermos os resultados que virão, porque realmente esses resultados são certos. Nos vemos no próximo quadro. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema Faesp Senar. São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. Telecontron. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPOnet. Democratizando a LGPD. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Centro Automotivo Porto Seguro, Avenida Castro Alves, 1745.